Está começando agora o Brasil em Debate, com transmissão pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. A Comissão Especial do Plano Nacional de Educação aprovou dias atrás o relatório com a previsão de que 8% do PIB deva ser investido no ensino nos próximos 10 anos. Para falar sobre esse assunto, estão aqui os deputados Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, e Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Olha, esse projeto, quer dizer, o Plano Nacional de Educação para esses 10 anos, esse decênio, já está há um bom tempo na Câmara, foi bastante discutido. E agora ele é aprovado em sentido conclusivo, né? É isso? Quer dizer, se não houver nenhum recurso, já está aprovado. Não é isso? Agora, eu sei que o deputado Paulo Rubens Santiago tem algumas restrições dessa questão toda do projeto. Quais são as restrições básicas que o senhor tem? Eu li em algum lugar sobre isso. Por isso que eu estou perguntando. Bem, é bom lembrar aos telespectadores que nós estamos discutindo um plano para os próximos 10 anos, mas em 2010 nós encerramos o primeiro Plano Nacional de Educação aprovado após a Constituinte de 1988. Então o Brasil já passou por 10 anos de um plano decenal de educação e ao se fazer a avaliação há 2 anos, nós constatamos que só atingimos 33% de todas as metas, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio até o ensino superior. 1/3. E a maior constatação, a constatação mais grave, é que nós não conseguimos expandir a concretização dessas metas devido ao subfinanciamento da educação nesse período. E não foi um problema de carga tributária. A carga tributária chegou agora a 35,8% do PIB. Então, houve o aumento da carga tributária, houve o aumento da capacidade de arrecadação e investimento do Estado brasileiro, mas os recursos foram desviados para outros fins. E é uma vergonha que você chegue na segunda década do século XXI, depois de quase 125 anos de república, e nós estejamos com 5% apenas de investimentos do PIB em educação. E o que é pior, dos 5% constatados há 2 anos, a União entra com menos de 1%. Mas o relatório agora prevê 8%. A proposta original enviada pelo presidente Lula estimava para 2020 a meta de 7%. O relator, portanto, fez um upgrade, ele colocou mais 1%. E todos os cálculos que foram feitos com especialistas, com professores das universidades, com estudos técnicos das instituições da educação brasileira, partindo do custo aluno-qualidade, da valorização dos profissionais da educação, do custo da qualidade das escolas, dos insumos pedagógicos, os cálculos apontavam que nós deveríamos chegar ao fim desse próximo plano em 10% do PIB. E o Brasil tem capacidade fiscal para chegar a 10%. Portanto, hoje, se o relator propõe 8% e a sociedade e os estudos e pesquisas apontam que nós necessitamos de 10%, a nossa batalha é por 2% em 10 anos, o que significa, por ano, mais 0,2% do PIB. E dentro disso, a parte da União, que é 20% dos atuais investimentos, você teria que o governo federal, além do que ele vai propor para chegar a 10%, colocar apenas mais 0,04% do PIB, o que dá 1 bilhão e 800 milhões a mais por ano, como contrapartida da União, para que nós cheguemos a 10% do PIB. Ou seja, o Brasil tem capacidade, tem carga tributária, tem meios fiscais para chegar aos 10%, e essa é a nossa meta, a meta da sociedade e a meta na qual nós vamos votar. Deputada Alice Portugal, quer dizer, a senhora concorda, digamos assim, a princípio, com o texto do relatório? Bom, nós todos concordamos com o texto do relatório, são 20 metas ousadas, importantes, de, por exemplo... metas que propõem um salto qualitativo. Chegarmos daqui a 10 anos com a erradicação do analfabetismo funcional e chegarmos a 93% de brasileiros alfabetizados. Então, há toda uma ordem de avanços no Plano Nacional de Educação. O relator foi diligente, o deputado Ângelo Vaione, ouviu o Brasil inteiro, as organizações de professores, de gestores estaduais, municipais e a nós próprios. Há um único ponto nodal nesta questão, que é exatamente o financiamento, onde eu me alinho com o deputado Paulo Rubens Santiago. Eu também defendo os 10% do PIB da educação, para a educação. Porque qualquer país que se pretenda soberano e independente, ele tem que ousar. Nós da comissão, e essa comissão de educação e a comissão especial do Plano Nacional de Educação, é toda comprometida com a educação.
ao segmento da educação pública, nós, por exemplo, ao segmento do setor privado, né, de ensino médio, de ensino universitário, nós precisamos dar o exemplo, estimular o governo a fazer esse investimento. Né? Assim como acho muito importante estarmos aqui hoje, não discutindo a cachoeira, a corrupção, mas sim um elemento nuclear do desenvolvimento nacional soberano, que é, sem dúvida, a educação. Portanto, eu apoio, de fato, o relatório. Ele tem uma série de questões muito positivas. Houve um avanço inegável de 7,1% para 8% na proposta original do governo, mas o governo pode mais. Nós temos condições, de fato, de dar este exemplo. O Brasil aí tem uma jazida a ser explorada, a jazida do pré-sal, e os próprios royalties do petróleo estão sendo debatidos. O governo tenta colocar no texto, né, que além dos 8%, garantiria 50%, né, do pré-sal. Só que não está muito preciso. Né? Nem o lucro do pré-sal está preciso. É verdade. Então, é por isso que nós estamos, de fato, reconhecendo os avanços. O pré-sal é virtual ainda, né? Exatamente. Nunca antes, como diria, não é? O Prócere da democracia aqui, né? Nós tivemos tanto investimento em educação, é verdade. Expansão universitária, expansão dos IFETs, hoje as velhas escolas técnicas federais, não é? A perspectiva de você fazer cumprir a cada ano o piso salarial nacional do professor, sou uma das autoras, mas nós precisamos de um investimento, não é, mais pesado em educação, para que o Brasil não seja só um exportador de commodities, ele possa aqui ter tecnologia, desenvolvimento soberano através da inteligência nacional. Agora, eu queria passar para uma questão que é assim, bom, vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação. Quais são, digamos, essas metas e diretrizes entre esse conjunto? Quais são as grandes prioridades? Sabe, quando a gente fala em metas e diretrizes, a gente está falando de parâmetros gerais. É claro, como o deputado citou agora há pouco, apenas 33% do outro Plano Nacional de Educação foi cumprido. Nós sabemos que não vamos chegar a 100% nesse plano novo agora, claro que não. Não, por que não? Mas é difícil, nós sabemos, a realidade empurra contra às vezes. Quando você fala nas metas, é importante a gente recuperar uma questão que foi bastante debatida durante esses 2 anos. Nós somos uma república federativa, mas se você olhar os indicadores de educação, nós somos 4, 5, 6 Brasis completamente diferentes. Se você pega os 20% mais pobres e os 20% mais ricos, as taxas de escolaridade, a idade certa, na série certa, o nível de acesso ao ensino médio e ao ensino superior, esses indicadores têm uma disparidade enorme entre os mais ricos e os mais pobres. Se você pega a população urbana e as populações rurais, também. Se você pega os negros e aqueles que não se declaram negros ou afrodescendentes, também há uma disparidade enorme. Se você pega as regiões brasileiras, o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, o centro-oeste, você vai ter outros Brasis. Exatamente porque educação integral, educação de acesso, educação básica, o ensino superior, essas metas nunca foram prioridades para as elites nacionais. O Brasil se industrializou sem garantir ensino médio de qualidade. O Brasil conseguiu substituir importações sem colocar sequer 1/3 da sua população nas universidades. O Brasil conseguiu chegar à 8ª economia do mundo, mas não aparece no mundo no registro de patentes e de capacidade de produção científica e tecnológica. Porque sempre as elites, ou dependendo do Estado ou associado ao capital estrangeiro, buscaram formas de ter participação na economia nacional e internacional, independente da educação. Então, nós temos um passivo de séculos que precisa ser enfrentado. As metas são muito claras. Nós prevíamos, no plano antigo de 2001, 50% das nossas crianças de 0 a 3 anos sendo atendidas nas creches até 2010. Nós não chegamos sequer a 20%. Nós prevíamos que toda criança, todo jovem concluiria o ensino fundamental na idade adequada aos 14 anos e nós não conseguimos sequer chegar a 60% de conclusão daquelas crianças que entram na primeira série, concluindo os 9 anos atuais do ensino fundamental com os 14 anos de idade. Então, o Brasil tem que investir mais, ele tem que garantir o acesso às creches, ele tem que erradicar o analfabetismo funcionais, ele tem que garantir a qualidade da educação fundamental. Nós temos índices de repetência e evasão escolares vergonhosos e temos que garantir o fluxo escolar. Se você observar as estatísticas atuais de acesso ao ensino médio, há um verdadeiro funil. Aqueles que entram na primeira série, chegam à 4ª série, terminam a 9ª série do ensino fundamental, menos de 1/3 conseguem chegar na idade adequada ao ensino médio.
Consequentemente, você vai expulsando as crianças e jovens. Então, quando a educação não acontece, o que acontece? A nossa juventude passa a ser estatística do crime e da violência. Em 2006, segundo uma pesquisa publicada numa dissertação de mestrado da doutora Lisa Byron, no Rio de Janeiro, dos 46 mil homicídios registrados no Brasil, 56% atingiam crianças e jovens dos 10 aos 29 anos de idade. Porque o Estado foi omisso. O Estado não universalizou o ensino médio, o Estado não assegurou a transferência do ensino médio para o ensino superior para a nossa população. Então, nós temos uma grande batalha, aprovarmos o plano, garantir que ele seja mantido ou aperfeiçoado no Senado, garantir a vigência desse plano decenal e arregaçar as mangas, porque é mais difícil. Mais difícil do que fazer a lei é concretizar o plano em 10 anos para o nosso país. Eu queria saber um pouco o lugar do professor nessa história. Isso. Porque fala-se do piso nacional, né? Isso. Que é uma certa dificuldade de implantação disso, tudo bem, mas é que eu me lembrei agora há pouco, um policial civil em Brasília, quando ele ingressa, ele deve ganhar 2 ou 3 vezes mais que um professor. Ninguém está aqui dizendo que deve ganhar menos, mas acho que o professor é que precisaria ganhar melhor, ter mais recursos, inclusive para estudar, para se atualizar. Tudo isso. Uma das Como é que fica o professor nessa? O plano prevê que nos 10 anos nós tenhamos a garantia de 100% dos professores com graduação, porque ainda nem todos têm a graduação universitária, ainda há um resíduo pequeno, mas há um resíduo, e que 50% chegue à condição de pós-graduando ou de doutorando. É, sem dúvida, uma meta ousada, mas, para isso, é necessário cumprir o básico. E o básico, como você disse, está tendo muita dificuldade, muito entrave. Nós aprovamos o piso salarial nacional aqui na Câmara dos Deputados e no Senado, e o piso agora passa pelo processo de reajuste. Segundo o cálculo realizado em cima do custo aluno-qualidade, esse reajuste acabou absorvendo o índice de 22%, 22 e pouco por cento. As greves pipocaram pelo país, porque estados se colocaram como incapazes e municípios de garantirem o reajuste do piso. Mas a verdade é que o salário é muito pequeno. Nós estamos também visualizando, para dificultar o cumprimento do piso salarial, o que nós chamamos de litigância de má-fé. Há uma incorporação de direitos anteriormente conquistados e gratificações, ou sob a forma de gratificações, na composição do piso. Isso não é piso, né? O piso é o piso, o teto é o teto, e do piso ao teto você deve percorrer, não é, os degraus do plano de carreira. É isso que nós queremos para o professor brasileiro. É o que nós queremos desde o Império, diga-se de passagem, que a primeira discussão de piso no Brasil se deu ainda sob a vigência da segunda etapa do Império com Pedro II, que era um imperador brasileiro e que tinha pendor pelas artes e pela ciência. Um homem esclarecido. Não é verdade? Então, nesse sentido, nós compreendemos que vai ser necessário ainda muita luta e, evidentemente, flexões por parte dos governos, que se mostrem sem a musculatura suficiente para pagar, por parte da União, que precisa complementar devidamente estados e municípios para tal, e por parte, é óbvio, também do movimento dos professores, que tem que saber, sem prejuízo dos estudantes, dosar, evidentemente, essas buscas. A nossa expectativa é que o professor fique bem, porque ele é arquiteto de pessoas. A minha caligrafia não parece com a da minha mãe e do meu pai. Ela, sem dúvida, tem traços da caligrafia da minha professora que vive e que eu abraço sempre. Então, é fundamental que nós saibamos valorizar esta carreira, que a cada dia perde inteligências, perde pessoas que migram para outras áreas mais rentáveis e que o Brasil precisa se preocupar em manter os melhores para serem os preceptores dos brasileiros e brasileiras. Agora, talvez seja até ignorância de minha parte, mas eu fico imaginando que o Plano Nacional de Educação deve estabelecer com clareza algumas prioridades. Aí, aproveitando uma fala sua, agora há pouco, falou, até comparou que o Brasil tem poucas patentes no mundo. O Brasil é um país que está muito inferiorizado nessa questão. Aí eu ia perguntar 2 coisas. Uma é nessa questão da produção da ciência no Brasil, dessa tecnologia sofisticada. O Brasil se ressente disso. Então, eu estava pensando o seguinte, as 2 pontas, a entrada da garotada, a criancinha, no processo da educação formal, e a saída lá no pós-graduação. Como é que essas 2 pontas estão, digamos, contempladas no plano? De maneira geral, claro. Bom, nós temos metas
metas que já tinham sido apontadas em 2001 para 2010 e que não foram atingidas pelo subfinanciamento da educação. Hoje o Brasil assiste a um processo de dupla personalidade. De um lado, o mundo requer uma maior participação da economia brasileira nas exportações, na disputa de mercados. Por outro lado, o mundo nos está empurrando para uma situação de reprimarização, ou seja, o Brasil volta a se destacar como exportador de produtos primários e importador de bens de capitais. Se você pega a balança comercial nos produtos de média e alta tecnologia, nós temos um déficit de quase 60 a 70 bilhões, o que demonstra que não adianta o Brasil bater palmas para si próprio e ficar exportando produtos minerais, produtos agrícolas de baixa tecnologia, sem buscar o investimento tecnológico, a ampliação dos anos de escolaridade da população nas universidades e a capacidade de produzir patentes e de disputar o mercado internacional de tecnologias. Agora, isso você só vai atingir se você equacionar a educação básica, aumentar os anos de escolaridade da população, se você valorizar os profissionais de educação, lhes dando garantia de piso e carreira compatíveis com a importância estratégica da educação e da docência, e, ao mesmo tempo, assegurar para a nossa juventude a perspectiva do acesso à formação profissional e o acesso ao ensino superior. A deputada Alice lembrou muito bem, você tem de 5% a 20%, 25% ainda do ensino médio, voltando à educação infantil, docentes em sala de aula que não têm a formação adequada. E isso é mais grave nas regiões mais pobres, no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. Então, o Brasil, ao mesmo tempo que busca investir mais em educação, ele tem que olhar para o seu futuro. Países que hoje despontam na tecnologia, nos mercados, na competitividade internacional, há 50 anos fizeram as suas revoluções educacionais. Optaram por investimentos massivos, hoje estão no mesmo patamar de 5%, 6%, 7% do PIB, porque já resolveram lá atrás, aproveitaram a poupança fiscal, aproveitaram a carga tributária para garantir maior volume de recursos para a educação. Então, se nós conseguirmos atingir as metas previstas no primeiro plano e agora redimensionadas no segundo plano, nós poderemos chegar a mais de 30% dos nossos jovens e adultos nas universidades, poderemos garantir a universalização do ensino fundamental e do ensino médio com qualidade, porque não basta colocar toda a criança na escola. Por isso é que a gente parte do custo aluno-qualidade. Eu lembraria aqui a preocupação citada pela deputada, porque quando nós aprovamos há 6 anos o Fundo para a Educação Básica, o Fundeb, através de uma emenda constitucional, nós asseguramos que aquelas despesas e investimentos que estados e municípios não conseguissem arcar com a sua participação no fundo, a União complementaria, no mínimo, essa é uma expressão que nos custou muita luta, no mínimo, com 10% do que os estados e municípios colocam. Exatamente. Então, o rebatimento maior é de quem arrecada mais. A União não pode cruzar os braços e ficar colocando apenas 10% do que estados e municípios colocam no Fundo para a Educação Básica. A União tem que colocar, no mínimo, os 10%, mas pode avançar, porque tem um monopólio da tributação, da criação de contribuições e de impostos. E a gente acaba de ver o relatório do Tesouro Nacional de janeiro a abril. A meta do superávit primário, prevista pela Lei das Diretrizes Orçamentárias, era de 29 bilhões. Você sabe quanto foi a meta atingida pelo governo? 45 bilhões. 16 bilhões a mais, que representam quase 8 vezes o que nós queremos que a União complemente para passar de 8% para 10% do PIB para a educação. Então, dinheiro nós temos, carga tributária nós temos, o que falta é escolher a prioridade, que é a educação, num plano decenal. Deputada, e a questão do ensino profissional? Do ensino profissionalizante, melhor dizendo. Porque a gente sempre, invariavelmente, abre o jornal, nas páginas de economia principalmente, está escrito lá, empresas buscam profissionais no mercado e não encontram. Quer dizer, claro que a gente, nem sempre a formação coincide com o boom da economia, às vezes acontece essa falta de sincronia, mas parece que o Brasil descuidou um pouquinho nas últimas décadas da questão do ensino profissionalizante. Ele está contemplado, está bem contemplado nas metas. É como o deputado Paulo Rubens está dizendo, nós estamos, deixando de olhar para o retrovisor, constituindo uma perspectiva futura de fazer cumprir essa meta decenal. Se bem o Brasil soubesse, estaria prestando mais atenção nesse debate, porque, sem dúvida alguma, nós estamos tratando para a educação. Nos próximos 10 anos, no momento em que o Brasil cresce, o Brasil enfrenta uma crise internacional com um escudo protetivo diferenciado, não sabemos qual será a sua capacidade mesmo de resistência com essa crise do capital em nível mundial,
não é, que tem abatido tanto os países europeus, mas não há dúvida que se nós soubermos aproveitar essa onda de crescimento, essa desenvoltura internacional do Brasil, aplicando em educação, aí sim nós vamos dar uma virada do ponto de vista de um desenvolvimento real, não apenas de um processo de capitalização, de especulação financeira, de mexer com papéis no Brasil. Então, eu acredito que o ensino técnico e tecnológico, ele está bem montado no plano, do ponto de vista das metas. Há também toda uma iniciativa preliminar que eu julgo interessante. Já falei da expansão dos institutos federais. Foram mais de 150 núcleos instalados, com cursos variados, não apenas os cursos voltados para a indústria, mas para o turismo, para a zootecnia, não é? Para áreas diversificadas, respeitando as vocações regionais. Isso é muito importante. A partir do ensino técnico e tecnológico, nós estamos interiorizando a inteligência brasileira. Essas escolas técnicas completaram 100 anos, desde Nilo Peçanha, não é? O ano passado. Festejamos. Mas a grande festa é exatamente essa expansão. Há também um programa muito interessante que o governo federal colocou em funcionamento, chama-se Pronatec. A sua expectativa é de investir esses próximos anos, não é, 14 bilhões para a formação de 8 milhões de técnicos em cursos de curta e média duração. Não é o curso pleno do IFET, da Escola Técnica, que forma um técnico na acepção da palavra e abre os caminhos para ele ser um profissional universitário ou ir direto para o mercado. Mas é interessante, porque agora, por exemplo, nós vamos ter grandes eventos no Brasil. Grandes eventos no Brasil que a discussão do legado da Copa, o legado das Olimpíadas, da Copa das Confederações, né? Nós todos viramos neste momento, não é, interessados nesse debate. Vocês, homens, em quem vai ganhar, não é? Mas nós que tratamos do Brasil, né, que queremos que o povo ganhe. E tem a visita do Papa ano que vem. Então, o legado não pode ser apenas mobilidade urbana, ciclovias. Esses são muito importantes para as cidades. Mas tem que ter legado, informação. Precisamos de técnicos nas várias áreas da construção civil especializada, de grandes arenas. Queremos técnicos na área linguística para receber bem o turista. Na área da hotelaria é fundamental formar essa juventude. Da gastronomia. Né? Da gastronomia. Da cultura. Exatamente. Então, não é o Pronatec, apesar de eu ser um pouco refratário a programas. Acho que programas é coisa que vem e passa. Não é? Nós queremos coisas que venham e fiquem. E por isso a educação formal, ela para mim é o núcleo de todo o processo, né, de desenvolvimento. E o seu investimento é o maior e mais importante investimento que uma nação possa fazer. Mas esse programa é um programa que nós temos que investir e esperar dele nesse processo intermediário que nos leva até o cumprimento das metas reais, não é, do Plano Nacional de Educação nos próximos 10 anos. Nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta que a gente, nessas questões, porque o Plano Nacional de Educação foi bastante discutido, né? Gastou-se um bom tempo aqui nisso, quer dizer, né? Os especialistas da casa, vocês, deputados, que se debruçam sobre as questões da educação, participaram bastante. E agora? Porque eu falei, ele foi aprovado em caráter conclusivo, né? Ele foi nós aprovamos o relatório preliminar do deputado Ângelo Vaione, sem prejuízo dos destaques. São quase 170 destaques. Então, se houver compreensão, se houver uma decisão unitária, nós aprovaremos alguns destaques e ele poderá subir direto para o Senado. Se alguma das bancadas entender que deva levar a matéria para o plenário da Câmara, haverá recurso e aí o projeto será transferido para a discussão no plenário da Câmara para apreciação desses destaques. Todos nós entendemos que, se pudermos chegar a um consenso em relação às metas de financiamento, às metas de gestão e algumas outras que são importantes, nós poderemos, por exemplo, como eu defendo, aprovar junto com o plano o Sistema Nacional de Gestão da Educação. E não ficar para daqui a 2 anos. Você vai começar um plano sem um Sistema Nacional de Educação. Esse é um dos aspectos que é objeto de um destaque nosso. Então, nós queremos esse consenso para que ele possa subir para o Senado. Efetivamente, se o Senado puder alterar para melhor, ele voltará para a Câmara, mas a nossa expectativa é que ele seja votado e aprovado este ano, para que a gente possa arregaçar as mangas e construí-lo na prática, no dia a dia, no chão das escolas em todo o país, nos próximos 10 anos. E eu espero que ainda, não é, antes do recesso de julho,
nós, né, venhamos a terminar o trabalho no âmbito da comissão especial, votando os destaques, né, e especialmente firmando que PNE para valer é com 10% do PIB, né, para investimento em educação. Quero agradecer aqui a presença do deputado Paulo Rubens Santiago, PDT de Pernambuco, deputado Alice Portugal, PCdoB da Bahia. E o Brasil em Debate fica por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora.